Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa França em Direto. Talvez você que nos assiste, você ouviu e os exames que você recebeu mostram que você tem alguns dias de vida. Talvez você está desesperado, está aí com uma doença mortal. Aquilo que você fez até então não deu solução para os seus problemas. E há esse desespero. Mas nós estamos aqui para mostrar a solução, independentemente qual seja o diagnóstico que você recebeu ou a doença que você está a enfrentar e o tempo que ela está no seu corpo, saiba que há uma solução, há uma saída. Nós iremos provar para si que há sim. Pedro, esta pessoa, ela pode superar esse problema que até então tem sido impossível. Ela pode e vai superar a partir do momento que ela estiver disposta, sim, a fazer aquilo que nós estamos a falar para ela fazer. Porque os casos verídicos que nós vamos colocar durante essa programação comprovam que pessoas que obedeceram, que acreditaram nas nossas palavras e que agiram à sua fé, então conseguiram vencer, superar os casos graves de saúde que elas estavam a enfrentar, Armando. E o mesmo vai acontecer também com esta pessoa. Agora, é claro, ela tem que tomar atitude, ela tem que tomar a decisão. E a primeira decisão que ela tem que tomar, ela pode fazer já, é ligar para o Amigo 24 Horas. Você que tem um familiar doente, você que tem um familiar hospitalizado, você que tem uma doença crónica, você que está aí abatido, pensando em morrer por causa de uma doença. Não faça isso. Ligue agora, 0953 146504, 0953146504, ou você pode também aceder à página web centrodeajuda.fr. Armando, não há doença que possa resistir ao poder do Autor da vida. Com certeza, quando o poder do Criador ele se manifesta na vida de uma pessoa, então há superação. Você quer ver? Acompanhe o caso verídico da Suzete e já voltamos. Senhora Suzete, conte-nos como é que estava a vida da senhora quando chegou ao centro de ajuda. Muitos problemas espirituais, problemas de saúde, que eu era muito negativa. Eu era muito negativa mesmo. Então eu via vultos. Eu tinha amigos imaginários, eu conversava praticamente com almas durante muito tempo. Praticamente muitos meses nessa conversa. Isso causou um transtorno psicológico? Isso, trouxe muito transtorno psicológico, trouxe muita perturbação mental, trouxe muito desequilíbrio e muita falta de autoestima. Isso afetou a família da senhora, o casamento, sim, os filhos? Afetou a minha família, porque eu depois perdi o meu pai. Então nós viemos de uma família composta, depois perdi o meu pai. Os meus pais perderam tudo e isso foi mais profundo ainda. Porque quem tinha e depois teve que passar necessidades e se alimentar até de animais, depois de restos de comida de animais. Então isso foi muito humilhante. Foi muito humilhante. Isso trouxe depressivo. Muito. Saiu de um extremo ao outro. Foi assim que a senhora chegou no centro de ajuda? Cheguei assim, doente. Foi desse jeito que eu cheguei. Depois começou a trazer problemas de saúde sérios. Teve úlcera no estômago, teve problemas depois de tuberculose, teve problemas de miomas no útero. Tive vários problemas de hemorragia, através disso, por causa da anemia aguda que eu tinha hemorragias constantes. Eu podia estar a falar aqui com o senhor, bastava tossir um bocadinho, já tossia sangue. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Decidiu ir ao centro de ajuda? Decidi, era muito distante, mas decidi ir. Começou então a sua busca. Onde é que entra aí o sacrifício e as conquistas que a senhora atribui ao sacrifício para Deus participando da campanha de Israel? Aí entra o sacrifício, depois eu vou falar da fogueira santa. O que aconteceu depois desse dia, desse sacrifício para Deus? Depois de eu entregar, eu saí do altar chorando. Em 15 dias, depois eu já vi o meu problema de saúde resolvido. A senhora ficou curada de todas as doenças? Fiquei curada dessa enfermidade, fiquei curada da tuberculose, fiquei curada do estômago. E a família, a vida econômica? Isso depois trouxe transtorno no meu casamento. Depois eu me casei cedo, aos 19 anos, isso trouxe transtorno no meu casamento.
E a partir daí eu fui me sarando e hoje, graças a Deus, foi. A vida econômica? Eu, na altura, estava a trabalhar por empregada doméstica, né? Eu entrei como empregada doméstica, mas depois o meu patrão fez uma parceria para eu ser secretária dela. Sim. E a minha vida financeira tem crescido. Há 2 anos atrás fiz o propósito da Fogueira Santa pela vida financeira, que era pelo meu marido, que estava desempregado. E hoje, graças a Deus, ele está empregado. O que faz agora, em um dia, que a vez tem enviado, ele não fazia durante há 3 anos. Meu Deus! Diariamente eu recebo e não tem parado. Transformação assim, total. Transformação. Hoje trabalhamos com nossa conta, temos um projeto em Santa que está arrancado. Estava no papel esse projeto. Há 2 anos atrás, quando eu subi aqui, não estava do papel. Agora está a arrancar e graças a Deus tem a família. Qual é o conselho da senhora para essa pessoa que desconhece o poder do sacrifício para Deus no altar do Deus vivo? O conselho, senhor Bispo, é assim, aqui a gente no altar, nós somos provados, Deus nos prova. Então, tudo que a gente dá ouvido aqui, nós temos que pôr em prática lá fora. Porque a resposta vem de lá fora, não vem daqui de dentro. E eu fui perceber. Aqui Deus fala com a gente. Aqui Deus fala. E lá a gente vê a resposta. Lá fora a gente vê a resposta. Deus é com a senhora. Por essa fé, muito obrigado. Parabéns. Veja o que a Suzete ela estava a enfrentar. Ela é uma pessoa que tinha várias hemorragias e ao ponto de tossir sangue. Era uma pessoa também com tuberculose. Enfim, o corpo dela estava cheio de doenças, mas através da atitude que ela tomou de participar na terça-feira, da saúde restaurada, então ela conseguiu superar essa doença. Talvez você está a sofrer com doenças semelhantes. Os médicos falaram para si, olha, não existe mais solução. Você tem que se conformar com esse problema. Talvez falar para si, não há mais nada a fazer. Tudo que a ciência ela podia fazer, ela já fez. Mas há um poder superior, há um poder maior, Pedro, e esse poder está pronto a se manifestar no corpo desta pessoa para que ele se torne saudável, para arrancar essa enfermidade que até então tem sido incurável. Mas para que isso aconteça, ela tem que ir até o centro de ajuda, assim como ela teve fé e coragem para ir ao centro dos médicos, assim como ela teve fé e coragem para ir ao hospital, à clínica, assim como talvez ela teve fé e coragem para ir até no bruxo, no cartomante, tentando no ocultismo vencer esse problema de saúde, ela também vai ter que ter essa fé e essa coragem para ir ao centro de ajuda, pois ali se encontra o médico dos médicos, o médico que tem nas mãos todo o conhecimento, o médico que pode vencer toda e qualquer doença ou enfermidade. E se você quer saber aonde é o consultório dele, é ali no número 139, na Avenida Presidente Wilson, 93210, La Plaine, ali em Saint-Denis, às 10, às 15 e especialmente às 19h30. Mas você talvez diga, mas e se eu não posso ir nesses horários? Eu posso ir noutros horários? Sim, você pode sim, você será e terá um atendimento personalizado e ali você será devidamente orientado do que deve fazer para você ser curado, para você ser curada. Saúde, Armando, é o que todas as pessoas querem e precisam. Exatamente, pois a saúde permite a pessoa de desfrutar de uma vida de qualidade e de dar o melhor dela mesma no trabalho, de ser um pai, uma mãe melhor. E você tem esse direito. Então, tome essa iniciativa, porque certamente você verá o resultado positivo acontecer na sua vida. Vamos a mais casos verídicos e já voltamos. Conte-nos, senhora Anabela, como é que estava a vida da senhora antes de participar da campanha de Israel e agora? Olha, bispo, eu quando cheguei à igreja cheguei muito doente. Eu entrei pela porta da igreja carregada por 2 pessoas porque eu não tinha força nem para andar. Nem para andar. Estava muito doente, os médicos não sabiam dizer o que é que eu tinha. Eu era viciada também. Entrei viciada, Que tipo de vício a senhora tinha? Era o tabaco? Era o álcool? Até aos meus 21 anos eu fui viciada em tabaco, heroína e cocaína. Em drogas? Depois tive um intervalo de 14 anos que não consumi drogas, fiquei só com tabaco e medicação. E ao fim de 14 anos voltei a consumir erva, AX. Então quando eu cheguei era viciada em tabaco,
erva, AX, medicação. E muito doente. Muito doente, depressiva. Como é que estava a família, a vida econômica? Embaixo eu estava desempregada, meus filhos eram uma confusão, eu era depressiva, eu tentei o suicídio várias vezes. Chegou a tentar mesmo? Sim. Quer dizer, para a senhora a vida já não tinha mais sentido. Não, eu queria mesmo morrer. Foi bem recebida, acompanhada, passou por um processo de libertação. Exatamente. Quando surgiu a campanha de Israel, a senhora decidiu participar. Exato. Como é que está hoje a senhora Anabela? Olha, hoje tenho saúde, estou completamente livre dos vícios, tenho um equilíbrio emocional que eu não tinha, tenho domínio próprio. Eu não conseguia trabalhar na minha área aos últimos 5 anos. Eu arranjava emprego, mas não era na minha área. Hoje eu estou a trabalhar na minha área, na empresa que eu escolhi. Vou tirar uma formação que vai me permitir subir de cargo. Parabéns. Estou para agredir. Qual é o conselho da senhora para essa pessoa que desconhece o poder do sacrifício? Não tenha medo. Dói muito, mas vale a pena. Quando se vai para o altar e se experimenta, não se quer sair mais, porque vale a pena mesmo. Deus é com a senhora, fico feliz e orgulhoso da sua fé. Talvez você está aí e talvez você está viciado no tabaco, nas drogas, talvez você está viciado em antidepressivos, talvez você está viciado na internet, talvez você tenha um vício porque você já foi desenganado pelos médicos e você não quer pensar que você vai morrer, você não quer estar preocupado com isso e por isso você enveredou no mundo dos vícios. Mas saiba que o vício não é a melhor solução para você vencer o seu problema. Muito pelo contrário, o vício estará alimentando a sua doença, o vício estará alimentando a sua dor e por isso você tem que tomar a decisão certa. Não é se refugiar nos vícios que você vai mudar a sua vida. Não é você deixando a sua vida de lado e preenchendo com os vícios que a sua situação vai mudar. Não. Não vai mudar, nunca vai mudar. A situação é, não fuja do problema, encare-o, enfrente-o com a autoridade do autor da vida, porque eu tenho certeza que essa doença, esse problema de saúde vai chegar ao fim. Assim como chegou ao fim na vida desta pessoa, vai também chegar no fim da sua vida também. Agora, não é se refugiando nos vícios para esquecer o problema. Não, você tem que enfrentar o problema, porque esse problema sendo enfrentado da forma certa, da forma correta, você também vai ter o resultado desejado. Exatamente, não é tomando iniciativas erradas que a situação vai mudar, que você vai ter resultados positivos, mas é tomando a decisão certa. E qual a decisão certa? A decisão que a Anabela ela tomou, ela se dirigiu no centro de ajuda e então ela conseguiu superar os problemas. Talvez você diz, mas Armando, Pedro, eu não consigo também andar. Talvez, amigo, amiga, você já pediu a tantas pessoas para levar em tantos lugares que não trouxeram resultados. Então, se você não consegue andar, você está numa cama, peça alguém para levar no centro de ajuda. Tome essa iniciativa, pois certamente você não vai se arrepender dessa atitude. Ao contrário, você vai desfrutar de uma saúde transformada. Como que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Eu era uma pessoa muito nervosa, eu era uma pessoa vazia, triste, era uma pessoa rancorosa, tinha maus olhos, eu era uma pessoa que era muito vingativa, e dentro de mim tinha um vazio. Mesmo eu tendo pessoas em volta de mim, eu me sentia muito vazia. Era um vazio assim que eu não sabia como preencher. Ao ponto de, tipo assim, perder o sentido de viver, tipo, não estou aqui a fazer nada, é assim? Exatamente assim, pastor. Por mais que eu tivesse muitas coisas, nada me preenchia. Naquele momento, o vazio que eu tinha dentro de mim era tão grande que eu podia ter ali milhões de pessoas à minha volta. Eu ia estar me sentindo sozinha e aquele vazio dentro de mim ele era profundo, ao ponto de eu me sentir assim... como que se diz? Um nada no mundo. Era angustiada completamente, né? Exatamente. Deprimida, não é? Não tinha autoconfiança em mim. Uhum. Eu olhava para mim e me via uma pessoa... Acho que eu me via como um verme no mundo. Quanto tempo foi assim? Eu acredito que
desde a minha adolescência até os meus 23, 24 anos. Para além desses problemas, você teve outros problemas? Eu tinha a minha filha que era doente. Ela tinha uma doença que pelos médicos não tinha cura. Que tipo de doença? Ela tinha uma bronquite alérgica. Ela tinha alergias a todos os tipos de produtos, né? Tudo que tivesse cheiro, ela fazia alergia. E se estava frio, era porque estava frio. Se estava calor, era porque estava calor. Então, ao ponto da gente fazer um seguro-saúde para ela, porque ela ficava uma semana em casa e o resto do mês era nos hospitais todos os dias. Eu tinha uma bancada de medicamentos, de antialérgico, de antibióticos, todo tipo de antibiótico ela tomou. Para resolver esse problema, você, além dos médicos, que ficou claro, você mencionou, você buscou outros meios? Sim, pastor. Eu fazia tudo que me ensinavam. Chás, né, que me ensinavam, levava nos curandeiros para fazerem lá as rezas. Inclusive, teve um dos curandeiros que me ensinou para me pegar a orelha de um gato e cortar e torrar, e depois que torrasse, aquilo ia virar um pó, não é? E eu colocar na água para ela tomar. Meu Deus, você chegou a fazer isso? Sim. Cheguei a fazer isso, porque o desespero de ver a minha filha ali sempre doente e tudo que a gente fazia, todos os médicos que nós já tínhamos recorrido, todos os chás, tudo que ensinavam a gente fazia. E esse acho que foi o mais forte de todos. Porque... Resolveu? Não. Nada. Nenhum dos medicamentos. Pelo contrário, quanto mais eu fazia, pior ela ficava. Quanto mais medicação ela tomava, quanto mais chá me ensinavam, quanto mais eu levava ela no curandeiro, pior ela ia ficando. O que você fez então para mudar essa situação? Assistindo um programa de televisão, um dia, eu fui até a igreja. O centro de ajuda? O centro de ajuda. E quando eu cheguei lá, primeiro eu encontrei a solução para mim, né? Porque eu já saí dali aquele dia diferente. Eu já senti uma coisa diferente. Eu não conseguia identificar o que era, mas eu senti que eu estava diferente. Aquela carga, aquela angústia, aquela tristeza já não estava consigo. Não, exatamente. Eu saí leve, né? Então, voltei depois. E aí foi quando eu me lancei e comecei a buscar por ela. E ungi ela todos os dias com óleo. Ungia ela, ungia as roupas dela. E quando eu menos me apercebi, assim, mais ou menos 2 semanas que eu estava na igreja, porque não notei logo. Mas naquelas 2 semanas eu vi que eu não tinha dado mais medicação para ela. Que eu não tinha chamado o seguro, porque o seguro-saúde dela ia até a minha casa para ela fazer os vapores, né? E naquelas 2 semanas, aí um dia eu cheguei e falei assim, nossa, mas ela não tomou medicação. E daquele dia por diante, nunca mais ela teve crise. Hoje, como ela está? Saudável? Como está? Hoje ela é totalmente saudável, pastor. Ela nem constipada fica, né? Nós estamos num país totalmente diferente do nosso. E eu achei que ela ia chegar aqui, o frio é totalmente diferente. Todo mundo ficou constipado lá em casa, menos ela. Você, interiormente, era uma pessoa angustiada, você chegou a dizer. Hoje, como está? Hoje eu tenho uma paz dentro de mim, eu tenho uma alegria, mas principalmente eu tenho uma certeza que eu quero viver porque eu conheci um Deus diferente, né? Uma vida que tem sentido, né? Exatamente, porque eu conhecia deuses, né? Hoje eu conheço um Deus que é o único, então a minha vida hoje tem sentido. Hoje eu sei pelo que eu quero lutar. O Calvário acabou. Graças a Deus. Qual o conselho que você dá para essa mãe ou para essa pessoa que está vivendo uma situação semelhante à sua? Que ela não tenha medo de se lançar e que ela não dê ouvido à voz de terceiros, porque o principal a gente tem que buscar. Então, se a vida do seu filho, se a sua, se você está passando pela mesma coisa que eu passei, a melhor coisa que ela tem que fazer é vir correndo. Ela vir de braços abertos, ela se lançar, abrir o coração, não chegar aqui achando que vai ouvir o pastor falar, mas ela vem buscar realmente o abençoador. Porque quando a gente faz isso, ele se entrega pra gente. Veja a situação que a Cícera ela enfrentou com a filha dela, que estava com uma doença incurável. E qual a atitude que ela tomou? Ela foi na bruxaria, ela foi no ocultismo, tentando resolver a situação, a cura da filha. Porém, não houve o resultado. Porque, veja uma coisa,
A pessoa, se ela quer o resultado positivo, ela tem que ir no lugar certo. Pedro, as pessoas, quando ela quer fazer o mal a alguém, ela busca na bruxaria. Através do ocultismo, ela tenta fazer o mal nesses lugares. Aí uma pessoa quer a solução, vai nesse lugar, naturalmente a situação ela vai piorar. Não tem lógica nenhuma, não é? Se o lugar que faz mal também faz bem? Não, isso não existe. Isso não existe. O único lugar que nós estamos dispostos, acredite numa coisa que eu lhe vou dizer. Você pode não me conhecer pessoalmente, mas acredite no que eu lhe vou dizer. As únicas pessoas interessadas no seu sucesso somos nós. Até mais do que a sua própria família. Você acredita no que eu estou dizendo? Você acredita? Talvez até os seus familiares, eles já aprenderam a conviver com a sua doença. Talvez os seus familiares até já não acreditam mais que você pode sair dessa situação. De repente, nem mesmo o seu marido, nem mesmo o seu filho acredita. Eles é que não falam para você, mas até eles mesmos já não acreditam. Então eles empurram e deixam o tempo andar, esperando que aconteça alguma coisa. Mas só vai acontecer quando você tomar a atitude de chegar até o centro de ajuda. Então, nesta terça-feira, às 10, às 15 e às 19h30, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Armando, as únicas pessoas interessadas, as únicas pessoas que querem ajudar, somos nós. Exatamente, estamos dispostos. É por isso que estamos aqui e estaremos no centro de ajuda, pronto a ajudar. Então, tome essa iniciativa. Certamente você verá o resultado na sua saúde. Vamos agora a mais um caso verídico de alguém que foi para o altar do Deus vivo e ali fez o sacrifício voluntário para o Criador. E então o sonho foi realizado. Acompanhe e já voltamos. Antes de eu chegar no centro de ajuda, eu era uma adolescente completamente destruída, com uma família acabada, muito mal na escola e era conhecida, tinha muito má fama por namorar muito com vários rapazes, por andar metida nas bebidas. Chegava a ter vício? Sim, vício da bebida. Você tinha o vício da bebida, mas tão nova, por que o vício? Porque eu sofria muito em casa, havia muitos problemas e os amigos na rua levaram-me a conhecer essa solução. Quando eu bebia, eu esquecia os problemas, era uma sensação boa. Então eu fui me envolvendo. E quais as consequências que a bebida trouxe, o vício do álcool trouxe para você? Principalmente tirou a minha dignidade, porque eu quando bebia eu fazia figuras muito tristes, que nem eu mesmo me lembro. Dizem que eu tentei me atirar de um vale, que eu ficava deitada na estrada, até sem roupa. Assim, depois na minha casa também, eu chegava bêbada à casa. Como é que era o relacionamento com a sua família por causa do vício do álcool? Não havia relacionamento. Eu era a vergonha da minha família. Minha mãe e meu pai já estavam separados e meu pai era uma vergonha para ele, ser filha dele. A minha mãe e eu éramos inimigas dentro de casa, lutávamos, chamávamos nomes e... Havia agressão verbal com sua mãe, física também? Física também, e com o meu irmão também, eu batia nele. Ouvi a minha mãe a falar que ia me pôr numa instituição, estava a combinar com o meu pai para me pôr num colégio interno e eu, nessa noite, eu levantei-me com uma faca para matar a minha mãe. Porque eu pensei que se eu a matasse, os problemas ficavam resolvidos, que ela era o meu problema. Então o problema você não via como você por causa do vício do álcool, você via como a sua mãe. Sim, a minha mãe que era o meu grande problema, eu odiava ela. Eu tinha vontade mesmo de a matar. Ela era o meu maior problema, via eu assim. Rita, como você chegou ao centro de ajuda? Foi pela televisão, pela rádio, alguém lhe convidou? Foi pela minha mãe, ela chegou na igreja no dia que ia suicidar. Ela ia se suicidar? Sim, ela fez uma carta, até está guardada, a despedir-se, deu um beijinho a mim e ao meu irmão num domingo para se atirar no comboio. E depois não teve coragem, começou a andar e entrou aqui na igreja. E depois, passados uns meses, eu comecei a ver a diferença nela. Passados uns meses, não, no mesmo dia, eu já via a diferença nela. Brilho, já ria, a minha mãe não sorria, a minha mãe só chorava. E ela depois convidou-me para eu vir com ela. Eu aceitei logo. Participei das correntes de libertação, não foi fácil. Além desses problemas que você tinha de vício, você tinha algum mal espiritual, de insônia, alguma perturbação? Sim, porque nós, por conta dos problemas, começámos a frequentar a bruxaria. A minha mãe fez muitos trabalhos de bruxedo, gastou muito dinheiro, endividou-se por causa disso. E resolveu? Piorou. Nós começámos a ter
problemas espirituais, ou seja, víamos vultos, ouvíamos vozes, tínhamos pesadelos, dentro de casa as coisas andavam sozinhas, não havia paz dentro de casa. E chegou, fez a corrente de libertação. E a fogueira santa, onde é que entra na sua vida? Primeiro eu fui transformada pela fogueira santa da minha mãe. Minha mãe fez fogueira santa por mim. E eu vim... Sua mãe sacrificou em prol de si? Sim. E eu mais tarde fiz fogueira santa pelo Espírito Santo, eu mesma. E não foi fácil também. Sacrificou? Sacrifiquei. Valeu a pena? Valeu. Quem é a Rita hoje? Hoje estou completamente diferente. Quem me vê até ainda mora no mesmo sítio, as pessoas chegam assim para mim e dizem: quem te viu e quem te vê? É outra pessoa mesmo. Hoje eu tenho dignidade, hoje eu tenho objetivos e cumpri, porque antes eu não queria casar, porque eu via os meus pais eram separados e para mim o casamento era só uma perca de dinheiro. Em outras palavras, você em ver a separação dos seus pais, você desenvolveu com trauma de casar. Sim, porque todas as mulheres da minha família nunca deu certo um casamento, era uma maldição. E eu quebrei essa maldição. Hoje eu sou casada e muito feliz. E eu fiz o casamento dela. Então vale a pena a pessoa sacrificar na fogueira santa? Vale sim. E hoje a minha mãe, que era a minha maior inimiga, é a minha melhor amiga. Cada um de nós está nesta terra com um propósito. Deus chamou Abraão e o chamou a si para provar quais as qualidades do que era capaz para ser, para ter e alcançar o que quer na vida. Mas a sua transformação não está dependente de Deus. A mudança está assim na sua fé e na sua força. Faça parte da caminhada dos filhos de Deus e seja provado. A cada domingo, um passo rumo à sua concretização. Dia 26 de junho, mostre a sua revolta. Não aceite mais os seus males e problemas, assim como Abraão foi provado e aprovado. Participe da caminhada dos filhos de Abraão. Todos os domingos, um objetivo, um passo dado para a sua realização completa. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Maravilhoso aquilo que tem acontecido com as pessoas que têm chegado no Centro de Ajuda e então elas têm despertado para uma fé viva, uma fé operante que transforma. Seja você o próximo a alcançar a realização do seu sonho. Pedro, esta pessoa, ela tem essa oportunidade. Por isso, as portas do Centro de Ajuda estão abertas para recebê-la. Se você pertence à comunidade lusófona, você é um português, um brasileiro, um cabo-verdiano, enfim, você se expressa na língua portuguesa, então você tem ali no número 139, Avenue do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, ali em Saint-Denis, a sua grande oportunidade. Aproveite-a, porque a sua vida, ela será transformada. Com certeza, se a sua vida tem sido só sofrimento, chegou a hora, chegou o momento de você desfrutar de uma vida de qualidade. Bem, foi um prazer imenso estar com todos, assim em especial, que o Todo-Poderoso ilumina a sua vida. Até a próxima.